Conversando isso agora, eu tava conversando com o Matheus, ele falando, cara, sabe porque Davi, naquele momento, Davi, ele conseguiu estar preparado para quando ele foi nomeado rei? É porque mesmo ele tendo a noção de que a promessa tinha sido dada, existia a necessidade do tempo de fidelidade, dizendo, ainda existe um rei, e sobre esse rei eu ainda tenho que estar ali, sobre a liderança dele, para entender que para ser liderado, para liderar um dia eu tive que ser liderado, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco esse toque, até porque você como líder hoje, um dia foi liderado lá atrás. Sem dúvida. Então eu acho que tem que ter meio que essa visão pro líder, né? E para quem tá sendo liderado, entender que, cara, se Deus chamou para um dia liderar, entenda hoje, sendo liderado com pouco e com muito, eu acho que vai vir aqui. É isso. Mano, tem duas coisas centrais dentro do que você falou. A primeira é o seguinte, se você for indispensável no que você faz, você nunca vai evoluir. Primeiro ponto. Então, por exemplo, se eu sou um pastor de jovens e eu não me dedico a levantar novos pastores de jovens, eu nunca vou deixar de ser um pastor de jovens. Daqui a pouco eu tô com 40, 50, 60 anos e eu não gerei um legado. Porque o legado da liderança não é o que você faz, mano, é a quantidade de pessoas que você levanta, promove, engaja, desenvolve. Então o legado real da liderança é esse. Então, primeiro ponto, se você não desenvolver pessoas tão boas quanto ou melhor que você nunca vai conseguir se desenvolver em outras áreas. E outra coisa, cara, isso é uma questão espiritual. Quando você honra e celebra a unção que está na vida de outra pessoa, você usufrui dela. Então, eu lembro que assim que eu entrei na Lagoinha e eu vi a forma como Deus usa o Felipe, por exemplo, ele tem uma graça, mano, para alcançar o perdido que é surreal. Então, assim, dependendo do caráter que eu tenha, eu poderia ter duas opções, mano. Ou eu vou celebrar e honrar e eu vou usufruir, ou eu vou questionar e invejar e eu nunca vou experimentar o que o cara está experimentando, entendeu? Então, nesses anos que eu tô na nossa igreja, nesses anos de ministério, o que eu percebo é o seguinte, tem muita gente que, desde que eu me envolvi com os sonhos de Deus, está no mesmo lugar até hoje. Por quê? Porque entenderam que Deus tinha promessa para eles, só que quando começou a ver Deus fazendo na vida dos outros, ao invés de se alegrar, questionou. Então é como o irmão do filho pródigo, mano. Tipo, o cara não tá nem aí que o irmão voltou, o cara quer saber por que não dar festa pra ele. Não ele, é. E a grande questão é o seguinte, cara, a festa vai acontecer. Só que se você não celebrar, você que não faz parte dela, entendeu? A festa continua, mano. Deus continua envolvendo pessoas, Deus continua promovendo pessoas, Deus continua Ele não faz festa honrando, pra ele se alegra, né, mano? É isso, a Porque festa não tá feliz rolando. Enquanto acontece, não vai ter a sua própria alegria. É isso. É isso. Então, cara, eu quero fazer parte da festa e eu quero me alegrar com a galera que tá crescendo também. Isso aí. E é isso, uma liderança é isso. Glória a Deus. Agora, de uma forma rápida, para um líder, qual frase você dá? Um líder que quer, dentro da sua igreja, ver a galera empreendendo, falando assim, cara, eu quero empreender, eu quero estar dentro, eu quero ver os meus liderados hoje um dia serem líderes. Qual frase, qual chamada você dá? Cara, eu ouvi uma vez uma frase de um pastor muito amigo meu, assim, que sempre se alegrou muito com o meu crescimento. Ele falou o seguinte, ele me chamava de Andrezinho, ele falou, Andrezinho, vou te falar uma coisa, Loirinho, me chamava de Loirinho também. Loirinho, vou te falar uma coisa, uma frase que te define. Por não saber que era impossível, foi lá e fez. E eu lembro que aqui na Lagoinha, cara, tudo que o Felipe sempre compartilhou comigo, eu sempre me esforcei para tipo assim, mano, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer... E eu lembro que eu cheguei aqui, eu ajudava na câmera, na filmagem, depois na comunicação, tudo que precisava, mano. 3, 4 da manhã, chegando em casa todo dia, felizaço, envolvido e... Até que um dia começou um GC, a gente começou a cuidar de pessoas no GC, depois do GC veio o Ministério, depois veio o Next, depois veio a ordenação pastoral, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje. Então, o que eu percebo é o seguinte, cara, quando você se dedica para também, agora falando de um liderado, quando você se dedica para dar suporte a quem está acima de você ou do teu lado, né, mano, você vai usufruir isso lá na frente também. Então o que eu estou usufruindo hoje é jovens que chegam para mim e falam, pastorzão, o que eu posso ajudar? Mano, o que hoje para você está te incomodando? O que é uma deficiência no nosso ministério? O que eu posso servir? Então eu olho e eu vejo um perfil se repetindo, eu me vejo nele, entendeu? Então servir, mano, pessoas que estão acima de você ou que estão do teu lado, é uma chave, cara, de sabedoria para você lá na frente experimentar isso também, mano. Você vai colher. Se você tiver um coração assim, você vai colher pessoas assim, cara. E da mesma forma, se você não se dedica a ajudar ninguém, só quer fazer o teu, vai ter uma hora que você vai se sentir sozinho, mano, porque quem tá do teu lado não tá nem aí pro que você tá fazendo. Eu acho que desse insight a gente pode tirar um pouco, que é o seguinte, naquele momento você foi chamado para produção, hoje você é um líder, um pastor de jovens,
Então muitos podem dizer, cara, eu não vou fazer produção com excelência porque eu não quero me ver na produção. É isso, eu não mano. Vou fazer Você falou de algo perfeito. Entendeu? Tem muita gente que pula etapa, mano. Que você vai ficar. É. Se você é excelente nisso que eu não te chamei, imagina no que você vai ser quando eu te chamar. É isso. Então, acho que tem que ser excelente em tudo que você faz. Perfeito, perfeito. Eu vejo muita gente hoje pulando etapa. A palavra diz que não despreze os pequenos começos. Então, um pequeno começo, cara, pode ser dentro do teu chamado, pode estar falando só de dimensão, ou seja, dentro do teu chamado, você fazendo algo menor do que você desejava. E eu acho que o pequeno começo pode ter a ver também, cara, com você fazendo algo que às vezes até é grande, é importante, mas não é dentro daquilo que você imaginava. Aí pra você acaba se tornando um pouco pequeno, mano, porque Deus te deu um projeto, Deus te deu um sonho, Deus revelou o chamado que você tem. Você olha para aquilo que está na tua mão e fala, mano, isso aqui é muito pequeno diante do que Deus me prometeu. Só que é nesse começo que Deus vai forjar aquilo que você precisa para experimentar, entende? Então assim, eu vejo jovens também que, como você falou, mano, eu não vou ajudar na produção, porque não é meu chamado é pastoral. Cara, eu não quero ajudar na intercessão porque o meu chamado é pastoral, por exemplo. Beleza, cara, mas é tão bom, mano, tu ver um pastor que tem experiência na intercessão, que sabe como funciona uma igreja, que ajuda na produção. Então, você vê nas grandes empresas esse formato, assim. Se você for pegar os trainees, mano, e também em transição geracional, né? Quando você vai passar a empresa pro teu filho, por exemplo. Tem pessoas que são especializadas em auxiliar as famílias nessa transição. Treinar essa transição. Eu lembro que uma grande seguradora aqui do Brasil, alguns anos atrás, o presidente, ele estava passando pro filho dele, e aí ele foi passando por cada área, mano. Ele entrou no setor de sinistro, depois ele passou pelo setor de atendimento, depois pelo setor de telemarketing, enfim. Porque quando ele chegasse ao posto de presidente, ele precisaria saber como tudo funcionava, entendeu? Então, qualquer área que você sirva dentro da igreja local vai forjar o teu caráter pro teu chamado. Não tem melhor ou pior. Melhor exemplo, Jesus Cristo, maior de todos os líderes, fluía nos 5 ministérios. Lavava pés, fazia a mesa. Fazia tudo. É isso. Cruzava, cabeceava, fazia o gol e comemorava no final. Então, é isso aí. Tem que ser isso. Desse jeito. Obrigado, mano. Top, mano. Valeu, até a próxima.